Olá, pessoal, boa noite. Só um instantinho que estou convidando o professor Wellington. Se o convite foi certinho. Tudo bom? Boa noite, professor Wellington. Tudo jóia com você? Tudo jóia, cara. Como que tá as coisas por aí? Consegue me ver tranquilamente? A transmissão tá boa? Tá tudo ótimo. Aí eu imagino que Então, seja beleza. frio, né? Hoje, pelo que o pessoal falou, a sensação térmica 5 graus. Coisa Eu boa. até ia pra academia desistir, cara. Acontece com as Comprei melhores um, pessoas. comprei um quentão. Coisa boa. Então, Tava, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando aí. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Léo. Henrique, boa noite aos demais que estão aí presentes. Motivo de grande felicidade poder estar aqui hoje conversando com o professor Wellington. E o que nós queremos trazer aqui hoje é tratar sobre a carreira filosófica. Então, nosso objetivo nessa live é conversar sobre a carreira filosófica de um modo geral. Nós iremos tratar da graduação, do mestrado, do doutorado e do pós-doutorado. E também falaremos da atuação profissional como professor, pesquisador, palestrante e tradutor e também escritor. O professor Wellington, que vai conversar aqui comigo hoje, tem um currículo muito grande, ficaria a live inteira só falando do currículo, então vou apresentar de modo geral e como a gente vai tratar da carreira dele, vocês vão conhecendo um pouco mais dele. Ele atualmente é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem um pós-doutorado na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e criamos um laço de amizade pelos estudos hegelianos. Gostaria de se apresentar um pouco mais, professor? Tá, vamos seguir não seguir ao pé da letra, né? Mas vamos tentar, para a gente se organizar, seguir mais ou menos aquela proposta que tu tinha me colocado, né? Então, meu nome é Wellington, né? Meu Wellington Amorim, eu sou do Rio de Janeiro. A minha formação é em filosofia, graduação em filosofia, o mestrado em filosofia e o doutorado em ciências humanas e o pós-doutorado em filosofia e o outro em desenvolvimento regional. Então, assim, o que acontece? A gente pode começar falando, né? Quando eu comecei, no caso, uma das propostas aqui é falar como eu fiz a graduação, por que eu escolhi fazer a graduação em filosofia, o que me motivou e tal. Então, a minha primeira formação, assim, para vocês entenderem, eu acho assim. Primeira coisa, assim, eu vou tentar falar do ponto de vista, assim, de maneira informal, aquilo que eu acho que é legal, né? São aspectos positivos que vocês podem ter como referência para a filosofia, mas também aqueles aspectos negativos que nós vamos ter que enfrentar, todos nós estamos enfrentando dentro da carreira de filosofia. Uma coisa típica na história da filosofia é que a maioria dos filósofos nunca dependeram necessariamente da filosofia para viver, né? Então, poucos filósofos necessariamente tiveram a filosofia como meio de vida. Isso vocês podem observar no caso de Sócrates, né? No caso de Diógenes Laércio, o caso do Nietzsche, por exemplo, se aposentou bem cedo. O Spinoza, que trabalhava fazendo essas lentes de óculos para microscópio e tudo, inclusive veio a falecer com complicações devido ao pó que é que é que é eliminado na confecção dessas lentes naquela época. O Schopenhauer era comerciante. Alguns outros, por exemplo, como Hegel, né, que se tornaram professores do Estado, né, no caso da Universidade de Berlim, do Estado alemão. Mas era duramente criticado, por exemplo, pelo Schopenhauer, que dizia que a autonomia dele,
a autarquia, a liberdade de cátedra sempre estaria prejudicada, uma vez que ele pertence ao Estado e representava o Estado alemão, né? Mas, em geral, os filósofos na história da filosofia nunca dependeram diretamente da filosofia para subsistir, para se alimentar, né? Então, é diferente da nossa realidade hoje, principalmente aqui no Brasil, tá? No Brasil, necessariamente, nós temos assim pessoas que vivem da filosofia, como professores de filosofia, seja professores do estado, do município ou da universidade. A minha carreira, eu comecei como professor de ensino fundamental, na cidade de Butiá, aqui no interior do Rio Grande do Sul, tá? E nessa época, eu dava aula de quinta e oitava série, tá? Então, imagine, era uma época, era bem difícil. Uma vez que tu não tem material didático, isso é não sei como que é agora, mas naquela época não se tinha material didático, eu teria que se virar nos 30 para produzir um material didático para tentar trabalhar alguns tipos de conceitos que você pudesse ajudar algum tipo de reflexão. Existiam as novelas do Matteo Lippmann, mas isso não é difundido dentro do ensino público, né? Principalmente o ensino público básico, né? O ensino básico, que seria na época o ensino fundamental. O ensino médio também é bem complicado por essa questão de material didático, mas enfim, o ensino, seja fundamental ou médio, ele garante a você a subsistência. Você tem uma carreira como professor dentro desde o município ou dentro do estado, né? Como professor do estado. Mas isso é uma conquista bem recente, vocês devem saber. Até o 1999, quando eu entrei para a universidade, isso lá na UFRJ ainda, o ensino de filosofia não era obrigatório no Brasil. E me lembro claramente que quando eu saí da graduação de filosofia, ele tinha sido proposto a obrigatoriedade no ensino, ainda no segundo governo do Fernando Henrique, e o Fernando Henrique negou isso, né? Negou dizendo que não tinha profissional suficiente para poder dar conta da nossa área. Ela só foi aprovada no governo, acho que no primeiro governo Lula, e eu estava já no mestrado em filosofia. Mas aí você me pergunta assim, por que você escolheu filosofia? Bem, a primeira motivação, o interesse por filosofia nasceu num ambiente religioso, como tudo aqui no Brasil. Então, eu vim de uma família religiosa, cristã, católica, tinha passado pelo seminário, né, fazendo teste vocacional, etc. e tal, e conheci a filosofia. E aí, vi que não tinha nada a ver a instituição religiosa comigo, mas a filosofia me chamou a atenção. Então, eu entrei para o curso de filosofia e eu queria apenas estudar. Eu não me lembro, naquela época, de dizer assim, entrei para a filosofia porque ela vai me garantir um emprego, ela vai garantir um acesso ao mercado de trabalho. Eu não via isso. Pelo contrário, era uma escolha puramente desinteressada. Eu acho que essa é a primeira característica que se deveria ter em relação com a filosofia. Você enfrentar a sua relação com o conhecimento filosófico é enfrentar uma relação de desinteresse. Qual o fruto que ela vai me dar? Não é essa a preocupação. A preocupação originária não é essa. Claro que depois da metade do curso para o final, eu comecei a perceber que eu poderia atuar como professor. E isso abriu espaço para o mestrado. Mas isso devido a esse período histórico que o Brasil viveu, da estabilização do Plano Real, até o final do segundo governo Lula, do primeiro mandato da Dilma, onde houve uma expansão, né? Houve uma expansão das universidades públicas, houve vamos dizer assim, um aumento, havia um otimismo, uma esperança muito grande no Brasil, que desapareceu, né, desde 2010 para cá, que
estamos nos tornando cada vez mais nihilistas, desesperançados com o mundo, e justamente porque essa época de pujança acabou e nessa época abriu portas. Então eu aproveitei essas portas e essas oportunidades que se apresentaram. Entre elas, vim fazer um mestrado na Unicinos. E aí vem a grande questão, né? Por que o mestrado na Unicinos? Porque eu, como aluno desinteressado da filosofia, coisa bem típica da época de graduação, você quer resolver os grandes problemas filosóficos. E na minha época, eu queria resolver o problema da liberdade no sistema hegeliano, uma vez que a liberdade em Hegel é entendida como necessidade, e eu queria entender como que essa liberdade no sistema hegeliano poderia ser compreendida como contingência. E quem estudava isso era o professor Cirne Lima, falecido agora em 2019, né, que tinha estudado com Karl Rahner, um teólogo, que da área de teologia ou do âmbito religioso já deve ter ouvido falar, T.L. Chardin, né, e tinha sido colega de turma do Ratzinger, o Bento XVI, né, que foi o Papa que pediu a exoneração, né? Renunciou, o Papa que renunciou. E o Cirne Lima tinha estudado junto com Ratzinger em Innsbruck, na Áustria, quando ele ainda era jesuíta. Houve lá uma querela filosófica entre Hegel e Spinoza. Não cabe aqui, a gente se estenderia. Isso fez com que o Cirne Lima saísse do jesuitismo, casasse com a Maria Tomazelli, hoje artista plástica, mora aqui em Porto Alegre, e que é austríaca, né? Ela é austríaca, e vieram para o Brasil, e ele veio como livre docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Filosofia. Eu vim estudar com ele, eu vim fazer um mestrado com ele, porque eu achava que o Cirne Lima, como grande mestre, o mestre dos magos, como eu costumo dizer, poderia me dar o caminho das pedras para a gente se pensar um novo projeto de sistema filosófico, uma nova utopia frente ao mundo pós-moderno que nós estamos vivendo, né? Onde o relativismo impera. Pode falar, Lucas, você queria fazer uma pergunta. Ô professor, aproveitando que o senhor já tratou um pouco assim da graduação, quando eu estou dando aula lá, um aluno meu me falou assim, nossa professor, eu estou gostando da filosofia porque eu gosto de pensar muito, talvez eu faria o curso de filosofia. E aí a primeira coisa que me bateu é assim, o que eu diria para um aluno que me pergunta sobre ele fazer um curso de filosofia na atual situação do Brasil hoje? O senhor trouxe exemplos aí dos lados prós e até dos lados contras em se fazer filosofia. E aí eu tentei assim, pensar uma distinção. Na minha opinião, todo mundo, independente da profissão que ele vai escolher, ele deveria fazer um curso de filosofia. Então, na Idade Média, existia o chamado quadrivium, né? O Cirne Lima sempre lembrava isso. O primeiro ano, quando a pessoa entrava para a universidade, você estudava filosofia e depois você escolhia se você queria fazer teologia, medicina ou direito. Mas você necessariamente precisaria ter um arcabouço filosófico da realidade, né? Porque a filosofia, ela te daria as condições necessárias para saber lidar com o outro no campo da medicina, dialogar com Deus no campo da teologia, né? Ou lidar com as leis, no caso do direito, né? Isso é uma espécie de pensamento humanístico. A filosofia ela te dá a capacidade, se você for realmente dedicado, né? E não ficar apenas no estudo de especialistas, né? Como, eu sou um especialista no parágrafo da linha tal do ser e tempo. Ou seja, ficar naquela masturbação intelectual que muitos departamentos ficam, né? Não, se você procurar ter um saber humanístico, no sentido de ler toda a história da filosofia, desde os filósofos da natureza aos filósofos contemporâneos, e rechear isso com literatura, com história, com geografia, conhecimento de estudos culturais, tudo isso, esse é o conhecimento necessário para você exercer qualquer profissão que venha depois. Mesmo que você não exerça a atividade como filósofo, exerça a atividade como juiz, tá? Mas há uma diferença entre ser um técnico da lei e ser alguém que, além de conhecer a lei tecnicamente, é capaz de pensar a respeito da técnica, a respeito dessa
desse arcabouço técnico que seria o direito. A mesma coisa é a medicina, a mesma coisa é a teologia. Então, eu diria, não faça curso de filosofia, desde que você tenha consciência que a filosofia, ou ela vai ser um fim em si mesmo para você, ou ela vai ser uma propedêutica, assim como ela é uma propedêutica para a teologia, para outra ou qualquer outra profissão, como, por exemplo, a medicina, ou o direito, ou qualquer outra profissão que teríamos hoje. Tá? Porque quem fez um curso de filosofia e não saiu diferente no final, ele não fez um curso de filosofia. Filosofia, você tem que entrar, tu entra de um jeito e sai de outro. Então, senão você não foi afetado filosoficamente. Né? E principalmente porque a filosofia não vai te dar a filosofia real, na minha opinião, a filosofia que vale a pena, é aquela filosofia que não te dá um saber de especialista. Ela te dá um saber de generalista. Você aprende um pouco de tudo. Né? É muito diferente da reforma do ensino médio agora, por exemplo. Quando veio essa reforma do ensino médio agora, a intenção é eu criar especialistas. Eu criar técnicos que têm determinadas competências e determinadas habilidades. Mas não necessariamente tem conteúdo, é vazio de conteúdo. A filosofia, ela tem um compromisso com o conteúdo, né, com a vivência. Conteúdo se refere a referência à vida, à vivência. A vivência da história, a vivência da geografia, a vivência da literatura. Né? Falando de áreas aqui que eu gosto de mexer. Né? Filosofia, literatura, história, física. Então, por exemplo, quando eu entrei para o UFRJ, em 98, 99, o currículo era um currículo antigo. Então você tinha História da Filosofia 1, História da Filosofia 2, História da Filosofia 3, tinha História da Filosofia enorme, você era obrigado a conhecer a História da Filosofia inteira. Tá? Depois você tinha fundamentos da física, fundamentos da química, fundamentos filosóficos da física, fundamentos filosóficos da química, filosofia da religião. Isso tudo desapareceu nos novos currículos. Apareceu também muito as licenciaturas interdisciplinares. Mas o que está comprometido, essas licenciaturas interdisciplinares, o que elas estão comprometidas? Em fazer com que as pessoas tenham, que você forme alunos que têm competências e habilidades. E o conteúdo é colocado em segundo plano. Eu vejo isso muito problemático. Porque é como se fosse uma educação muito formalista. Eu ensino o indivíduo a escrever, eu ensino o indivíduo a ler, mas ele não tem vivência teórica. Quando eu falo vivência teórica, ele dá com o texto do Sérgio Buarque de Holanda, ele dá com o texto do Roberto da Mata, de um Raimundo Faoro, ou de um Hegel, ou de um Kant, porque o importante não é o conteúdo, o importante é a competência e a habilidade que ele tem que desenvolver. Isso é um pensamento empresarial, eu estou empresariando o conhecimento. Né? Então, eu acho que aí, eu diria, se eu faço curso de filosofia, desde que você tenha consciência que a graduação de filosofia hoje, ela não vai te dar esse saber humanístico. Você vai ter que buscar isso sozinho. Isso você vai ter que buscar as pessoas certas para te orientar a respeito disso. Tá? É mais ou menos isso. E assim, outra coisa que tu pergunta assim, quais oportunidades podem ser aproveitadas durante a graduação? No caso da filosofia, as oportunidades que você tem durante a graduação bolsista de iniciação científica. Eu acho muito importante você aprender a fazer uma pesquisa, né, isso vai te preparar necessariamente para depois você desenvolver um bom projeto de mestrado. Tá? Agora, tem alguns problemas nisso. Né? A oportunidade também, por exemplo, de você desenvolver bem a escrita, se você tem a pretensão de ser um bom escritor. Muita gente do teatro, do cinema, ele opta em fazer filosofia. Eu fui colega de turma da Mariana Ximenes, da Cláudia Abreu, esses artistas globais que estão por aí, eles iam assistir aula na filosofia na UFRJ. Na época era o Roberto Machado que dava aula, porque eles faziam teatro. Então eles queriam ter o conhecimento teórico, e esse conhecimento teórico era dado pela filosofia. Então observe que você tem essas oportunidades de desenvolver a técnica da escrita, aprender a lidar, a desenvolver uma segunda língua. O inglês é fundamental, você não pode abrir mão do inglês.
Se você pretende trabalhar com a filosofia da Península Ibérica, Portugal, Espanha, o espanhol é fundamental. Mas a filosofia, aqui no Brasil, ela navega entre duas línguas, o alemão e o francês. Então, o alemão é a língua culta, como era o grego na antiguidade, e o francês é a língua dos comentadores, aqueles que são bons comentadores da filosofia alemã. Mas não são filósofos realmente, os filósofos realmente são os filósofos alemães. É assim que funciona, pelo menos a cabeça do pessoal dos departamentos. Né? O inglês é fundamental porque tudo está traduzido por inglês, tudo. Né? Então, muitas vezes você que não tem acesso à língua alemã, você vai encontrar uma boa tradução do texto em alemão e inglês. E aí, e às vezes que não tem em português. Então, o inglês é fundamental para isso. Né? E a diferença, por exemplo, entre bacharelado e licenciatura é que o bacharelado, quando você faz o bacharelado, a tua intenção é ser um pesquisador. Você não está querendo ser professor. Então, eu vou fazer o meu bacharelado porque eu tenho a intenção de fazer um mestrado, tenho a intenção de fazer um doutorado, eu quero pesquisar filosofia. Ou não quero fazer mestrado, doutorado, eu quero só estudar filosofia porque eu quero escrever artigo, eu trabalho na imprensa, eu trabalho no teatro, enfim. Agora, a licenciatura são aquelas cadeiras pedagógicas que necessariamente você tem que fazer para você dar aula. E ali você vai conhecer a legislação, né, que é a LDB, você vai conhecer a psicologia da educação, você vai conhecer a sociologia da educação, a história da educação, que é necessariamente como que se formou o pensamento, né, pedagógico no Brasil. E são cadeiras importantes para quem quer ser professor. É importante porque ali existe uma ideia de profissionalização. Né? Então você pode exercer a filosofia como profissão. Agora, se você não quer exercer a filosofia como profissão, é só o bacharelado. Você vai ser apenas um pesquisador. Né? Pode falar, Lucas. Queria perguntar. Professor, eu acho muito interessante essa questão, porque na graduação, quando a gente se decide por fazer filosofia, nós temos muitas oportunidades e a gente tem que estar ali pronto para aproveitar elas. As que eu destaco, que eu passei por elas, essa questão da iniciação científica, como o senhor falou. É importantíssimo que a gente se prepare para saber pesquisar um texto, para saber ler um texto, para ter um aprofundamento. A questão da extensão também. Eu pude ser extensionista nas ações da APAC para trabalhar com oficinas de filosofia. Então, sair um pouco do universo acadêmico e ir para fora é muito enriquecedor, porque você sai ali de um certo grau que a gente olha a filosofia só na academia e começa a ver filosofia no dia a dia com as pessoas. Como que eu posso refletir eticamente, como que eu compreendo o mundo ao meu redor, e isso enriquece muito. A outra questão que eu destaco também, que até o que a gente faz, são grupos de estudos. Porque ali no grupo de estudo a gente tem uma exposição de um certo tema, de uma certa obra, só que ali tem uma troca muito grande, seja das pessoas que estão participando, seja do professor, de visões diferentes. E a última coisa que eu cito também, que a gente tem que aproveitar na nossa graduação, é o estágio, porque o estágio nos leva a experienciar o que provavelmente nós vamos encontrar num pós-universidade. Então, se decidiu para fazer filosofia, encara isso. E, professor, aproveito para problematizar uma coisa. Muita gente acha que fazer filosofia é ficar trocando ideia, é ficar jogando pensamento fora. As pessoas se esquecem que na filosofia você não vai chegar lá e só trabalhar determinado tipo de tema. Você trabalha uma história da filosofia. Tem todo um pensamento científico por trás disso. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim, do currículo da filosofia. O que quem se interessa e vai atrás disso pode encontrar? Assim, ó, veja, o currículo da filosofia, como eu disse ali um pouco antes, assim, existe hoje, ele está muito centrado no desenvolvimento de competências e habilidades. Tá? Mas eu sou crítico a isso. Na minha opinião, a filosofia ela tem que ser necessariamente um saber humanístico. Você tem que caminhar para isso. Quando eu falo um saber humanístico, é ter o conhecimento de um pouco de tudo que você possa conhecer, né? E automaticamente provocar conexões ou relações entre as áreas de saber, o que nós chamaríamos de interdisciplinaridade. Né? Mas ser interdisciplinar não significa ser impreciso no desenvolvimento dos conceitos. Não significa isso. Por isso que é muito importante você, primeiro, saber delimitar bem os conceitos, saber interpretar bem o texto.
para depois você conseguir fazer uma relação, por exemplo, entre um Hegel e um Kant, né? Ou, vamos supor, entre uma relação entre Platão e Aristóteles, ou entre Spinoza e Nietzsche, enfim, porque você precisa conhecer o autor bem, para depois você conseguir relacionar a crítica que é desenvolvida de filósofo para filósofo dentro da tradição filosófica, né? Isso é amadurecimento, é tempo. Isso leva um tempo, né? O Gerard Lebrun chamava isso de paciência do conceito, né? Para você criar um conceito, você precisa ter paciência. E isso, no mundo contemporâneo, é uma coisa muito difícil. Nós vivemos num mundo de gente ansiosa. Então, por isso que é muito complicado hoje a filosofia sair do seu pedestal, né, da sua torre, e descer numa atividade de extensão, como você falou, e conversar com o homem comum. O homem comum, ele quer solução de questões imediatas. E a filosofia nunca vai dar uma solução e nunca vai resolver questões imediatas. Porque ela precisa de uma certa solidão, ela precisa de um certo tempo para amadurecer e para conceituar. Então, automaticamente, a filosofia tem uma dificuldade de se relacionar com o senso comum. Mas isso faz com que a gente perca necessariamente espaço na sociedade civil. Porque a sociedade civil está cada vez mais utilitária, cada vez mais pragmática, pragmatismo aqui entendido no sentido mais burro possível, quase sinônimo de utilitarismo, porque eu preciso de um saber que seja utilitário, né? E aí automaticamente cria um problema. Cria um problema, porque... sim. Se tratando disso, eu lembro até de uma anedota que eu ouvi, que era assim, o professor de História da Filosofia Medieval ia estudar Tomás de Aquino e a Santíssima Trindade. Aí ele vira e fala assim, sabe quem que vai estar na minha aula? Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo da Santíssima Trindade, porque ninguém hoje em dia quer saber disso. Se a coisa não é útil, se eu não pego, se não me traz um resultado imediato, aquilo não é útil. E aí tem essa anedota. Se a gente no nosso mundo contemporâneo perde essa busca por um saber humanístico, uma coisa que eleve o homem além de si mesmo, mas busca o imediato a todo custo. Exato. Agora, só que assim, é justamente essa a grande virtude da filosofia, né? Ela não ser um saber imediato, ela ser um saber que procura mediação, ela procura o mediado. E para ter mediado, necessita de tempo, né? Tempo de amadurecimento. O mundo pós-pandemia vai ser um mundo muito pior para a filosofia, né? Um mundo onde as pessoas vão estar cada vez... Porque, assim, depois das grandes guerras e das grandes pandemias, o mundo ele acelera mais ainda. Ele acelera processos que já existiam. Então, por exemplo, sistema aqui de internet, como nós estamos aqui fazendo uma live, ou coisa assim, isso sempre existiu. Mas olha como isso ganhou uma dimensão quase absurda, né? Agora no período da pandemia, e não vai retornar ao estágio anterior. Pelo contrário, antes era muito assim, olha, eu preciso fazer uma banca, mas eu não tenho dinheiro para trazer o professor do Rio Grande do Sul para Minas Gerais para poder participar da banca, tá certo? Então vamos fazer uma transmissão por Skype. Mas isso é no último caso, porque se tiver o dinheiro para trazer o professor, vamos trazer o professor. Agora não, é regra fazer por via internet. Então, automaticamente, né, tudo se acelera muito mais. Então, a gente vai ter uma sociedade de jovens cada vez mais ansiosos dentro do ensino médio, né? A geração que vem é de uma geração de pessoas cada vez mais ansiosas. E como mais ansioso, menos paciente, com questões refinadas, com questões que exigem de você um raciocínio mais elaborado, um raciocínio mais pensado, um raciocínio algo mais reflexivo, um raciocínio que provoque, que permita, né, que o tempo
ou como Heidegger diria dizer, né, ficar à espreita esperando que o ser se desvele. Né? Eu tenho que deixar a coisa acontecer. Não, ele quer fazer a coisa acontecer, ele não tem paciência por deixar ser. Então, isso vai ser um problema. Isso vai ser um problema para a filosofia, vai ser um desafio enorme. Né? Como que eu faço isso? E aí é que está a beleza da filosofia. Porque a filosofia é justamente isso, ela é resistência nesse sentido. E como resistência, ela não vai, de maneira nenhuma, né, ser um saber útil. Porque se ela fosse um saber útil, já tinham colocado numa caixinha e vendido com o McDonald's mais próximo. Entendeu? Então, tipo, eu preciso de uma... eu preciso ser inútil para que eu seja realmente filósofo. A grande virtude da filosofia é a sua inutilidade. Se ela fosse algo útil, ela teria espaço no mercado. Né? Isso quer dizer que eu não quero ter espaço no mercado? Não. Eu quero dizer que a filosofia não é entretenimento, mas ela precisa ter um espaço na sociedade, porque a sociedade não pode ser simplesmente o mundo da utilidade. Ela precisa ter o mundo do ócio. Ela não pode ser só o mundo do negócio. Né? Todo mundo quer ser negociante. E quando é muito curioso, eu dava curso de administração para a Universidade de Administração, e aí o pessoal falou assim, não, porque eu quero abrir um negócio, porque eu quero ser livre. Aí eu falei, porra, cara, se você vai abrir um negócio para ser livre, então eu não entendo o que quer dizer a palavra negócio, porque negócio quer dizer negação do ócio. Então, hoje você está ocioso, você está livre, está feliz, está preguiçoso, você vai abrir um negócio para ser escravo, não para ser livre. Então, você vai ser escravo do horário, você vai ser escravo do cliente, você vai ser escravo das planilhas, você vai ser escravo disso. Se você quer viver do ócio, você quer ser livre, seja filósofo. Mas também assuma a consequência da filosofia, que é justamente não buscar riqueza alguma. Né? A filosofia não é o lugar da utilidade, não é o lugar da riqueza. Não é o lugar, principalmente, de buscar um ponto de equilíbrio, né? Na vida, onde ela possa, de alguma maneira, nos garantir um sentido, esse sentido determinado por você. Não é um sentido determinado por Deus ou por uma outra situação desse tipo, mas um sentido determinado por você. Tá? O professor, a filosofia, então, ela nos indaga esse tempo todo. Como a gente está falando aqui da carreira, teria como o senhor falar um pouco da sua experiência no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado e como que isso influenciou na sua vida? A primeira crítica, eu sempre fui muito rebelde nessa questão da academia. E sempre fui muito crítico ao sistema acadêmico, até hoje eu sou. Porque o sistema acadêmico, a universidade, ela fala muito autonomia. Mas a primeira coisa que ela faz é tirar a sua autonomia. Então, por exemplo, você como aluno de graduação, se você quiser fazer um TCC, e esse TCC com um tema tirado da tua cabeça, desenvolvido por você, nenhum professor vai querer te orientar. Você tem que orientar, você tem que fazer um trabalho sobre um tema de um professor que já está pesquisando aquele tema. Então, se o professor está estudando, se na tua universidade os professores estudam, sei lá, filosofia afro-americana, e você quer estudar filosofia asiática, ou pensamento asiático, né, você já ferrou, porque você não tem o especialista, então tu não vai estudar pensamento asiático. Tu não vai estudar pensamento oriental. E por quê? Porque você tem que estudar aquilo que a universidade direcionou você. Quando você vai para o mestrado, é a mesma coisa. O mestrado tem uma orientação, tem linhas de pesquisa e você tem que escolher uma linha de pesquisa para isso. Depois, quando tu vai para o doutorado, também é a mesma coisa. Eu só consegui algum grau de autonomia para o meu trabalho, isso brigando com a academia durante mais de 10 anos, 10, 15 anos, no pós-doutorado. Foi quando eu desenvolvi um trabalho da minha cabeça e perguntei a um colega se ele gostaria de ser meu supervisor, porque no pós-doutorado não tem orientação, tem supervisão. Ele vai fazer apenas a supervisão do teu trabalho. Ele não vai fazer uma orientação. Mas até o doutorado você é orientado. E orientado significa ser conduzido. E ser conduzido, ele vai dizer isso, você pode e você não pode fazer de pensamento.
A minha grande crítica à universidade brasileira nunca daria lugar ao gênio, no sentido que Goethe pensava, né? O gênio, aquele que tem autonomia de pensar a realidade, né? Porque ela vai podar você e não vai deixar que isso aconteça. Ela não vai deixar, né? Essa é uma crítica. Mas você pode ser rebelde. Eu sempre consegui fazer as minhas coisas dentro da universidade sem romper com o status quo da universidade. O meu TCC foi sobre um assunto que eu quis fazer. E aí eu tive que me associar a professores que me permitiram isso, né? O meu mestrado eu vim estudar com o Cine Lima por escolha. O meu doutorado eu fui na Federal de Santa Catarina e meu orientador, o Franz Brusek, que é um alemão, pelo contrário, ele me deixou solto para trabalhar. E meu pós-doutorado foi muito mais ainda. A minha reclamação até o doutorado é que todo esse processo ele ainda tinha que ser submetido a um departamento, esse departamento tinha que enquadrar, ele ia dizer o que eu podia, o que não podia, o que eu tinha que recortar e entrecortar, sempre houve esse tipo de situação. Mas eu sempre fui muito crítico, e a gente tem que ser crítico a isso. Você só vai conseguir ter autonomia de pensamento, escrever e publicar, depois que você termina todo esse processo. Até para você publicar um artigo numa revista é complicado. Se você chegar e dizer assim, eu vou publicar um artigo sobre von Mises, né? Liberalismo econômico ultraliberal. Independentemente se você concorda com isso ou não, independentemente se as pessoas acham uma boa teoria ou não, uma teoria econômica que é boa ou não, você deveria ter espaço no mundo acadêmico. Mas se o mundo acadêmico é orientado por outro tipo de ideologia ou por uma outra forma de pensamento, ele não vai abrir espaço para você. Então você vai ter que encontrar uma brecha. E essa brecha sempre é a tua autonomia que vai determinar. Como no Grande Sertão Veredas, né? Você tem que encontrar as veredas no Grande Sertão. Porque senão a sua autonomia é obliterada, né? E o sistema acadêmico educacional, ele poda você nesse sentido, né? Então, eu sempre notei, tanto na graduação, no mestrado, no doutorado, com exceção do pós-doutorado, que havia uma poda. Mesmo que eu me rebelasse muitas vezes, mesmo que eu brigasse muitas vezes, mesmo que eu insistisse muitas vezes em alguma coisa, a gente vai tentando, mas você, de alguma maneira, você ainda é moldado. Você só consegue ter essa autonomia depois que tu termina esse processo. Tá? E o lugar, vou repetir, o lugar de sobrevivência daquele que não nasceu numa família abastada, daquele que não nasceu com uma herança para ter sustentar a vida inteira sem precisar trabalhar, é ser professor. É ser professor do estado, do município. E agora, antes de mais nada, é importante que o filósofo aprenda a ser profissional liberal, no sentido de poder abrir um instituto, no sentido de poder abrir uma microempresa onde ele ofereça cursos online, onde ele possa oferecer cursos livres, pagos, para poder ele sobreviver. Porque tudo tende, no ensino privado principalmente, tende a migrar para essa carreira de professor quase como um empreendedor individual. Isso não é só exclusividade da filosofia, de outras áreas também. Entende? Então, pode falar. Se tratando desse assunto, então, a gente entra nessa temática que todo mundo pensa antes de cursar, ou quem está cursando, se vê com essa realidade diariamente, que é como que eu vou atuar profissionalmente. Eu preciso ganhar o dinheiro do pão de cada dia. Aí, como o senhor falou, a gente tem essa questão do professor, só que é uma carreira que, olhando o que o governo fala, olhando determinadas coisas, tem um lugar que leva à questão liberal. Nós também temos outros lados que nós podemos pensar, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco deles também, que é a carreira do filósofo enquanto escritor, colunista, criador de livros, enquanto pesquisador, palestrante e tradutor. Como que o filósofo poderia sobreviver nessa área? É uma área de um mercado grande? Como que o senhor poderia explicitar isso para a gente? Então, se você for dar aula dentro de universidade, com mestrado, doutorado, é uma consequência natural. Tá? Você ser palestrante, você escrever artigos científicos para publicação em revistas com Qualis. Qualis é aquele sistema Qualis que classifica as revistas
desde C a A1, né, que é a classificação de qualidade das revistas, né? E, portanto, é uma consequência natural. Como professor do Estado e do município, você geralmente fica só lecionando. É difícil você ver professores do Estado e município tendo essa inserção no campo como palestrante, como pesquisador, né? O pesquisador e o palestrante, assim como o tradutor também, ele está muito no âmbito quando você é professor universitário, seja universidade pública ou seja universidade privada, tá? Como escritor, aí é uma atividade, eu considero independente sua, né? Você já é um escritor natural, uma vez que você escreve artigos. Mas se você quer escrever literariamente, você quer desenvolver um estilo literário, e aí escrever romances, ou escrever textos de filosofia para o grande público de divulgação filosófica, não necessariamente textos técnicos da área de filosofia, ele tem um campo de trabalho para isso, né? Ele tem um campo e você pode desenvolver isso também. Hoje você, com a internet, os e-books pela Amazon, a Amazon está comprando tudo, e com essa aceleração dos meios tecnológicos, você vai ter cada vez mais, o livro impresso tende a diminuir razoavelmente, as grandes livrarias estão quebrando, né? Elas, principalmente porque tudo está se virtualizando, e você hoje pode publicar um e-book, um livro seu por 500, 600 reais, né? Numa editora que tenha conselho editorial formado por doutores, etc. e tal, e pode vender isso na Amazon. Então, você pode se juntar com colegas, né, e dividir esse dinheiro e cada um publica um artigo no livro. Isso também é uma opção, né? E você encontra editoras que fazem isso. Agora, para trabalhar em empresa, o filósofo trabalhar em empresa é que eu acho bem complicado. A pessoa que tenha um espírito realmente filosófico, né, ela se enquadrar dentro de um ambiente empresarial, mesmo que seja para trabalhar com ética da responsabilidade, ou ética empresarial, né, eu acho bem complicado. Até porque as empresas entendem ética como norma, como código normativo, né, o que pode e o que não pode fazer. E na filosofia, ética é ethos, é morada do ser, né, é um modo de ser. Então, se eu, como um filósofo dentro de uma empresa, e vou trabalhar num setor de recursos humanos, eu vou tentar respeitar o ethos de cada funcionário. Mas aí não funciona, a empresa não anda. Para a empresa andar, ela precisa ter uma ética que seja uma norma, uma conduta que todos se submetam. Mas isso não é filosofia, isso é legislação. Então, observe, na empresa eu acho bem difícil. Embora eu conheça um amigo, né, um colega de graduação, o Marcelo Hess, posso falar o nome dele aqui, fez a graduação de filosofia comigo, depois fez um MBA na FGV, e depois entrou para a Statoil, uma das empresas petrolíferas da Noruega, chegou a viajar para a Noruega, chegou a morar na Noruega, como gerente geral do setor de recursos humanos. E os caras contrataram ele porque na Noruega, porque ele tinha a graduação de filosofia e um MBA na área executiva de recursos humanos. Então, mas aí é a Noruega, né? Você está falando, eu não estou falando de Brasil, né? Então, duvido. Então, mas são casos muito raros que eu conheço. Então, a empresa eu acho que não é um caminho mais frutífero para o mercado de trabalho filosófico. Mas como professor universitário de universidade, ser palestrante, ser pesquisador e escritor de artigos para revistas especializadas ou não, isso é praticamente uma consequência natural. Pelo menos eu entendo assim, né? É uma consequência natural. Assim, para vocês entenderem, assim, você me pergunta assim, uma mensagem final, você me perguntou, né, para mim uma mensagem final para quem quer seguir a carreira de filosofia, consolidar a filosofia. Eu penso assim, ó, por exemplo, o Ellison. O Ellison acabou de entrar aqui, foi meu aluno, né? Ele é formado em Direito. Ele é formado em Direito e fez a graduação de Filosofia e o mestrado em Filosofia. Hoje ele não atua, não sei se ele está atuando como filósofo, ou como dando curso de filosofia, ou dando aula de filosofia. Mas se ele não estiver atuando, ele é advogado.
Ele tem a OAB, ele sobrevive com isso. Isso não impede ele escrever um texto sobre Kierkegaard, que é o filósofo que ele estuda, e ele publicar. Compreende? Ele pode ter o prazer de exercer a filosofia e mesmo assim não precisar dela para sobreviver. Né? Então você tem que pensar a filosofia sempre coadunada com uma outra área do conhecimento nesses tempos que nós estamos vivendo. Ou assumir a filosofia como profissão liberal. Eu vou ser um empreendedor individual, vou dar cursos pela internet, porque concurso para a filosofia, a nível federal, Cefet, quando eu falo a nível universitário, né, é difícil. Por exemplo, abrir um concurso agora para a UF, para professor de filosofia do direito, é uma vaga, tem 150 candidatos. Então imagine você enfrentar um concurso para a Federal Fluminense, 150 candidatos, uma vaga. Cara, você pode passar, todo mundo vai lutar para isso. Mas imagine a concorrência como não é. Né? É diferente de alguns anos atrás, que tinha uma quantidade de vaga um pouco melhor, mas a filosofia também nunca foi tanta vaga assim. Eu, por exemplo, sempre fiz concursos, quando eu fiz meus concursos para as universidades federais, também era sempre uma vaga. Eu fiz o concurso aqui para a URGS, na época que eu morava no Rio Grande do Sul, há 20 anos atrás. Eu voltei agora a morar aqui, mas lá atrás fiz concurso para o colégio de aplicação. Era quantas vagas? Uma vaga. Eu passei em segundo colocado. Aí disseram para mim, não, vai vir uma segunda vaga. Fiquei esperando 20 anos depois. Eu voltei como professor da URGS e essa vaga não apareceu. Então, você entende? A Universidade do Recôncavo Baiano é a mesma situação. Né? O Ellison responde aqui, ó, o Olavo de Carvalho vive de vender seus cursos. Infelizmente é o Olavo de Carvalho, né? Mas, como empreendimento individual, é isso. Você não precisa fazer o trabalho, na minha opinião, lixo do Olavo de Carvalho. Mas você pode usar a mesma lógica para fazer um bom trabalho na área de filosofia e vender cursos. Mas você vai ter que, de alguma maneira, atender ao mercado para saber o que o mercado quer de você como filósofo, que tipo de curso as pessoas querem que você dê. Por exemplo, eu sou professor de filosofia, fiz meu mestrado, preciso ganhar dinheiro, né? Algo, por exemplo, assim, eu posso dar aula de filosofia para o Enem. Aula de filosofia para preparar os alunos que vão fazer o curso o concurso para o Enem de Ciências Humanas. Né? E você que tem um conhecimento um pouco melhor de filosofia, sociologia, história, você pode dar cursos online e cobrar por isso. Por que não? Por que não? Não precisa fazer a aula lixo do Olavo de Carvalho. Não precisa ficar lá mandando todo mundo para aquele lugar, né? Para poder chamar a atenção, né? Ô professor, agradeço pela sua exposição, foi muito bom. De certo modo, a gente conseguiu perpassar todos os níveis da carreira filosófica. E agora eu gostaria que a gente abrisse para as perguntas. Eu vou já fazer uma primeira e depois vou lendo as demais. E uma primeira pergunta é do Pedro Vasques Moraes, se o senhor conhece ele. Ele perguntou assim, eu quero fazer filosofia e quero fazer 1 milhão com isso. O senhor já deu uma exposição? Você acha que é possível adquirir riqueza trabalhando com filosofia? A menos que você monte uma casa do saber. Porque os colegas que eu conheço, por exemplo, o nosso colega lá da UERJ, agora me fugiu o nome dele, que é do Pedro Moraes mesmo, que o Pedro Moraes foi aluno dele, fugiu. Tipo assim, eu não conheço ninguém que ficou rico com a filosofia. Você pode ganhar um bom dinheiro, você pode inclusive ser professor de estado, no município ou numa universidade, ganhar um bom dinheiro para sobreviver bem. E se você for um bom professor, né, tem uma boa didática, ter uma boa oratória, ter essas habilidades desenvolvidas. Mas ficar rico com a filosofia é muito complicado, né? Um aqui também perguntou para falar um pouco do Olavo de Carvalho como escritor. Deixa só completar essa pergunta. Sim. Se eu poderia falar um pouco então do Olavo de Carvalho e essa filosofia pop que a gente conhece hoje em dia, popularizada por Karnal, Pondé
e outras nem mais É cedo, esse, tu vê isso? isso que é o problema, né? Quando que a filosofia é filosofia e quando ela se transforma em algo de mercado, né? É, aí é que tá. Você, para sobreviver, você como empreendedor individual, você precisa vender cursos, você precisa ter aluno. De alguma maneira, a filosofia vira uma espécie de mercadoria, né? Então, nesse momento, caberia a reflexão: você ainda está exercendo o papel de filósofo ou de professor de filosofia? Ou você apenas está vendendo seus cursos para ganhar dinheiro? Como o Hélio coloca, o Cortella cobra 50 mil por palestra, né? A Viviane Mosé cobra 15 mil por palestra, né? Uma vez eu entrei em contato com ela e ela tinha sido orientada pelo Roberto Machado, que foi meu professor. Ela não sabia disso, que a gente tinha sido colega no IFIX. Ela não me conhece pessoalmente, nem eu conheço pessoalmente, mas eu conheço, temos amigos em comuns. E eu peguei e falei com ela: não, não, eu faço a palestra para você por 15 mil reais. Ela falou por e-mail. E essa galera, o Pondé e tudo mais. Aí a pergunta que a gente faz: você quer dinheiro ou você quer fazer filosofia? Ou você consegue encontrar uma terceira via que você possa fazer filosofia e ainda assim ganhar algum dinheiro? São perguntas que você tem que refletir. Porque assim, o Olavo de Carvalho, como escritor, até os anos 80, 90, quando eu conheci os artigos dele publicados nos jornais do Rio de Janeiro, e naquela época ele já batia contra a esquerda e contra o PT, especialmente, ele até fazia boas críticas, né? Mas o Olavo de Carvalho é um doido, cara. Desculpa, o Olavo de Carvalho ele tem um pensamento de ultraliberal ao fascismo, né? Ele está ligado diretamente com Alexandre Dogin. O Alexandre Dogin é um filósofo russo, né? Que é o conselheiro principal do Putin, hoje, um autocrata, né? E que tem uma leitura muito próxima de Heidegger, uma leitura fascista de Heidegger. Para quem quiser entender isso, é ler o livro O Quarto Poder. Então, por trás de toda a discussão do Olavo de Carvalho, é uma discussão extremamente fascista, né? E ultraliberal. É preciso ter muito cuidado com o Olavo de Carvalho, porque ele também não é burro, ele é inteligente. E isso a gente não pode dizer que ele não é. Ele escreve bem, ele é inteligente e ele leu. O velho leu. O Rasputin de subúrbio leu. Agora, obviamente, ele é inteligente o suficiente para fazer isso num produto, vender e capturar as pessoas para o tipo de ideologia que ele acredita, né? Se você vê a relação dele, o pensamento do Olavo de Carvalho com o Alexandre Dogin na Rússia, é muito preocupante, né? Ainda bem que esse cara está na Virgínia. Eu costumo chamar ele do Rasputin de subúrbio, né? O maluco da Virgínia, né? Porque ele é assim. Ele é assim, infelizmente, ele é assim. Agora, isso não quer dizer que eu não estou chamando ele de burro, eu não estou dizendo que ele não é inteligente, eu estou dizendo que eu não concordo em 99,99% da produção, entre aspas, intelectual, porque eu entendo, ele não é um filósofo, eu vejo o Olavo de Carvalho como apenas um jornalista que tem um tom crítico, né? É um jornalista que tem um conhecimento teórico, crítico à sociedade democrática, porque ele não é um democrata, necessariamente. Então, é preciso ter muito cuidado com o Olavo de Carvalho. É preciso ter muito cuidado. O Cortella, o Karnal, o Pondé são pessoas que também têm um saber filosófico, mas resolveram se vender para o mercado, né? Resolver o mercado. Como Augusto Cury. Já ouviu falar no Augusto Cury? Era um outro, lá atrás, que de vez em quando aparecia, nesses cursos de formação de professores, aparecia, né? Professor, só ouviu falar no Augusto Cury? Quem começou isso foi o Paulo Coelho, né? A literatura do Paulo Coelho, né? Quando o Paulo Coelho começou a desenvolver toda essa literatura de entretenimento que entrou no Brasil, teve muita gente da filosofia que encontrou ali um grande filão para ganhar dinheiro.
A pergunta é essa: as pessoas estão fazendo filosofia ou estão ganhando dinheiro? Não tenho nada a ver, nada contra quem gosta de dinheiro e quer ganhar dinheiro. Ganhe dinheiro à vontade. Mas só não chame isso de filosofia. Filosofia é outra coisa. Né? Filosofia é algo que se inscreve é quando você escreve com o estômago. Falando bem claro, filosofia é quando você escreve com o estômago. A mesma coisa, eu escrevi um livro sobre pornografia. Mas você só pode escrever um livro sobre pornografia se você viveu uma vida pornográfica. Se você não viveu uma vida pornográfica, você não vai escrever sobre pornografia. Você só pode escrever sobre os santos se um dia você aspirou à santidade. Se você nunca aspirou à santidade, você não vai conseguir fazer filosofia. Né? Então a filosofia se inscreve com o estômago, se inscreve com suas vivências. E por isso que eu não acredito que as pessoas estejam fazendo filosofia. Elas falam aquilo que o mercado quer ouvir, elas querem discípulos. Mas se você pega o Zaratustra do Nietzsche, né, que eu acho que é um exemplo, qual é a principal mensagem do Zaratustra? Eu não quero discípulos, não me sigam. É o contrário dessas pessoas. Essas pessoas elas querem discípulos, elas querem plateia. Né? É muito bom ter plateia. Quem não gosta de ter o teu ego massageado, eu acho o máximo. Mas, né, eu acho que isso não é fazer filosofia, necessariamente. Né? É bem essa. Eu agradeço pela palestra, eu vi que tem mais pergunta aí, pessoal, mas a live no Instagram tem um limite de 1 hora. E faltam 3 minutinhos, então eu vou ter que encerrar aqui. E nós vamos continuando a responder essas perguntas posteriormente. Então, vamos finalizar por aqui. Quero agradecer muito ao professor Wellington. Foi muito proveitoso ouvir o senhor aqui, muito enriquecedor para a nossa vida, né? Nós que estamos nesse caminho aí da graduação, da pós-graduação também. Então, gostaria de agradecer muito ao senhor, e também a todas as pessoas que participaram aqui da gente, comentando, pensando e refletindo. Espero que tenha sido um momento muito proveitoso para vocês e que a filosofia sempre nos eleve a mais do que nós podemos ser, nos leve a um novo horizonte que a gente possa desfrutar. Então, muito obrigado, professor. Você gostaria de fazer colocações finais? Não, tranquilo, tranquilo. Por mim tá tranquilo, entendeu? E é só convidar o pessoal, entre em contato contigo, tu tem os meus contatos, aqui um projeto de extensão rolando, a gente dá uns cursos gratuitos aí pela URGS, eu estou sempre na coordenação. Quem quiser, entre em contato contigo aí e a gente faz esse intercâmbio aí. Tá bom? Muito obrigado, professor. Obrigado, então, a todos. Finalizamos por aqui. Obrigado. Tá bom, valeu, irmão. Um abraço, cara. Tchau, tchau.